Muito boa noite para você que me acompanha ao vivo aqui pelo Instagram, para quem está assistindo também pelo YouTube. Sou Lucas Dyer, sócio consultor da Traxim Investimentos, direto aqui do escritório, para falar com vocês sobre os principais assuntos que vem movimentando o mercado financeiro nos últimos dias e para essa próxima semana também. Para você que está aqui no Instagram, fique à vontade para compartilhar as suas perguntas, tirar suas dúvidas que eu vou respondendo ao longo da live. Para você que está no YouTube, terá a oportunidade de compartilhar comigo aqui, de assistir comigo as informações que a gente vai compartilhar na tela para você. Bom, então vamos começar aqui enquanto todo mundo vai entrando na live. Já vou iniciar nos principais assuntos que vem movimentando o mercado. Hoje, segunda-feira, 16 de setembro, nós tivemos a divulgação do Boletim Focus, que trouxe ali várias informações de mercado para nós. E eu vou analisar elas junto com vocês aqui comigo. Então vamos lá. Para você que está no YouTube, compartilhe a tela. Você que está assistindo pelo Instagram, depois pode assistir a gravação pelo YouTube, para que você possa também ter ali o material para eu compartilhar em tela com você. Então vamos lá, hoje tivemos o relatório de mercado do Boletim Focus do Banco Central. O relatório Focus do Banco Central, ele é um consolidado, uma pesquisa que o Banco Central faz para entender qual é a opinião dos principais participantes de mercado com relação à projeção econômica, expectativa para a economia, e aqui a gente consegue tirar várias informações relevantes para que a gente possa analisar e traduzir isso para os nossos investidores também, claro, na forma de recomendação, sugestão de alocação de portfólio. Então, alguns pontos que a gente pode observar aqui no relatório Focus para você que me acompanha no YouTube. Nós estamos vendo as expectativas de inflação aumentando significativamente recentemente aqui no Brasil. Então, a inflação que nós utilizamos como principal medida, o IPCA. Há 4 semanas atrás, nós tínhamos uma expectativa do mercado de IPCA de fechamento para 2024 a 4,22%. Há uma semana atrás, essa expectativa cresceu para 4,30%. E hoje, a expectativa do Boletim Focus, essa pesquisa que o Banco Central faz, é que a gente termine 2024 com uma inflação medida pelo IPCA de 4,35%. É verdade que também tivemos ali aumento nas expectativas com relação ao PIB, ou seja, qual que vai ser o nosso crescimento da economia. Há um mês atrás, essa expectativa de crescimento da economia também era menor. Nós tínhamos ali uma expectativa de crescimento do PIB há 4 semanas atrás, 2,23%. Na semana passada, o mercado esperava um crescimento do PIB de 2,68%. E hoje, a expectativa do mercado é de um crescimento do PIB de 2,96%. A mesma coisa para o câmbio. Então, quando a gente acompanha aqui esses dados econômicos, todos eles vêm mostrando um aumento, e a gente vai explicar o porquê aqui que cada um tem relação um com o outro. Então, o câmbio também veio mostrando, ali na perspectiva do mercado, também veio mostrando projeção de alta. Então, há 4 semanas atrás, a gente tinha o câmbio com uma expectativa do mercado no Boletim Focus de R$ 5,31, 5,35 há uma semana atrás, e hoje, no Boletim Focus, a expectativa é de 5,4. Por que eu estou trazendo tudo isso aqui para vocês? Quando nós olhamos esses dados, eles nos dizem algumas coisas, ou seja, a gente tem uma economia mais aquecida. Então, aqui a gente não vai entrar no detalhe do porquê cada um desses itens que vem influenciando, mas a gente pode ver, tanto pela projeção do PIB quanto pela projeção do IPCA, que a economia ela vem mostrando um aquecimento maior do que o esperado anteriormente. E isso, sobretudo, esses dados de inflação fazem com que o Banco Central hoje, ele se vê numa posição onde a possibilidade de alta de taxa de juros ela é real. E a gente vai ter reunião agora na quarta-feira do Copom, do Banco Central, para decidir a taxa Selic. A gente vai falar um pouco mais disso também. Então, quando a gente olha o Boletim Focus, que é essa pesquisa que o Banco Central faz no mercado com relação à taxa Selic, ela também aumentou.
Então a gente tinha ali há um mês atrás a expectativa da Selic em 10,5%, né? O mercado esperava que a taxa de juros esse ano, a taxa Selic, fecharia esse ano em 10,5%. Há uma semana atrás essa perspectiva já mudou para 11,25% e hoje se mantém. Então aqui a gente tem projetado no cenário para esse ano de taxa Selic 3 altas de 0,25%. Também vamos falar um pouquinho mais sobre isso em breve, tá? Ou seja, quando nós olhamos então o mercado de inflação, de renda fixa, né? A gente tem expectativas ali de IPCA mais alto e uma renda fixa também rendendo pelo menos o equivalente do que ela está hoje ou um pouco mais para o final desse ano, tá certo? Eu gosto, né, de olhar também, para isso que o Boletim Focus existe, nós olharmos também essas projeções mais à frente. Então, quando o Banco Central faz a pesquisa para 2025, 2026, a gente consegue tirar aqui também alguns dados. Em todas as frentes, ele mostra um crescimento na expectativa, tanto de IPCA para 2025, há um mês atrás a expectativa era menor do que hoje, para 2026 também, mesma coisa para a taxa Selic. A taxa Selic, há um mês atrás, esperada para 25, era menor do que hoje ela é esperada ao final de 25. E assim a gente consegue olhar vários desses índices, tá? É muito legal nós olharmos também os gráficos que o Boletim Focus traz para nós. E aqui a gente tem um gráfico de... Sempre que a gente fala de Boletim Focus, né, para você que está acompanhando aqui, isso é muito importante. Vou até, para você que está no YouTube, vou voltar para mim aqui. Sempre que a gente fala do Boletim Focus, nós estamos falando de expectativas. Então, isso aqui nada mais é do que uma pesquisa que o Banco Central faz com os agentes de mercado para saber o que cada analista e economista das principais instituições financeiras esperam com esses índices econômicos, tá? Então isso aqui não é olhando para o passado, e sim para frente, expectativa. Ou seja, a expectativa para a inflação pelos principais agentes de mercado, ela vinha caindo até quase a metade desse ano. Quando a expectativa do IPCA começa a subir ali em maio, nós temos também uma expectativa de Selic mais alta, porque uma coisa está atrelada à outra. A maneira que o Banco Central tem para brigar com a inflação, né, dado que ele tem uma meta de IPCA para cumprir, ela é através da taxa Selic. O Banco Central sobe a taxa Selic quando a inflação está mais baixa, mais alta, desculpe, quando a inflação está mais baixa, ele tem ali a capacidade de baixar a taxa Selic. Foi isso que ele fez, mas com essa expectativa de inflação voltando a aquecer, o Banco Central deve começar ali um ciclo de alta de taxa de juros para conter esse movimento. Bom, falando aqui de taxa de juros, projeção de inflação, projeção de Selic, para além do Boletim Focus, é muito legal que a gente olhe também o que o mercado está precificando de juros. Então, um fator, nós temos ali, né, alguns dados baseados no Boletim Focus, quando a gente olha o que os economistas esperam. Uma outra maneira de fazer a análise, né, de expectativas no mercado é olhando índices. Quem de fato coloca dinheiro nos ativos. Então aqui a gente consegue, por exemplo, começar a olhar os títulos do Tesouro. Então, quando a gente pega, por exemplo, aqui a plataforma do Tesouro Direto, estou aberto para você que está assistindo no Instagram. Depois você pode acompanhar no YouTube onde eu compartilho a tela com você. Quando a gente olha a plataforma do Tesouro Direto, nós temos ali para 2027, por exemplo, né, o Tesouro pré-fixado, com uma média de rendimento, né, de 11,83 para quem aplica hoje no Tesouro pré-fixado, carregar até o começo de 2027. Ou seja, se a gente tem uma taxa Selic de 10,5% e um título de 2 anos e meio, um pouco mais de 2 anos, com um rendimento de 11,83, está implícito aqui, nessa alocação, uma expectativa de alta de taxa de juros ou um prêmio de risco mais elevado para poder carregar uma renda fixa brasileira, tá certo? Nós podemos olhar isso também por outros índices aqui, que são os DI futuros. Então, quando a gente olha, por exemplo, o DI futuro de 2025, que é o vértice mais curto, a gente consegue ver que ele também tem embutido ali uma expectativa de alta, ou seja, para quem fizer uma alocação em renda fixa, né, olhando expectativa de renda fixa até ali, o começo de 2025, a média
né, da expectativa dos juros, ela também tende a ser próxima de 11%, o que mostra que o mercado tem ali essa expectativa de alta de taxa Selic, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui em alguns comentários no Instagram. O canal no YouTube, Noemi, ele é Dyer Investimentos também, mas a gente não está ao vivo no YouTube, eu vou subir o vídeo daqui a pouquinho, assim que a gente finalizar a live, tá bom? Então pode assistir ao vivo aqui, depois você assiste no YouTube para ver esse compartilhamento de telas. Não precisa correr para lá agora. Então, quando a gente olha aqui, né, a expectativa de juros, ela também vem subindo desde ali do meio desse ano. Ou seja, conforme os dados de inflação foram mudando, o mercado, os preços de mercado, e aí não pesquisa, tá? Quem de fato coloca dinheiro, investe em ativos no mercado, são grandes investidores, fundos de investimentos, grandes instituições, também começaram a embutir no preço, né? Exigir uma taxa de juros de mercado mais alta, que é essa linha que nós vemos aqui nesse gráfico. E a gente pode pegar outros vértices mais longos também, 28, por exemplo, né? Taxa de juros projetada para 2028, também vai seguir esse padrão de expectativa de alta, tá certo? Então aqui é uma outra maneira legal de nós olharmos, através de preços de mercado, o que a gente espera para a taxa de juros. Importante nós olharmos também, né, aqui a gente fala em taxa Selic pré-fixada, mas que nós temos bons rendimentos para quem olha para títulos de médio a longo prazo atrelado à inflação. Que aqui nos IPCA+, você tem ali, né, uma possibilidade de travar retornos acima da inflação, acima do IPCA. Seja qual for a inflação, você vai ter um retorno acima dela. Hoje a gente considera que esse retorno é bem atrativo, né? IPCA mais 6, 6,30. Entendemos que é um retorno razoável para quem quer carregar papel ali de médio a longo prazo ou fazer um trade de marcação ao mercado, mas é um assunto para um outro momento também. Legal. Dito isso, falamos então um pouco do Boletim Focus, de taxa de juros e de renda fixa e o mercado de renda variável, né? Quando nós olhamos aqui para o nosso glorioso índice Bovespa, nós vimos que nessa última semana ele está bem lateralizado, após alguns movimentos de alta bem forte. Nós tivemos uma entrada de fluxo de capital estrangeiro considerável na nossa Bolsa Brasileira, que foi o que trouxe aqui esse movimento de alta, para você que me acompanha pelo YouTube. Depois, com uma leve correção e outro grande movimento de alta. Parece que nós estamos no estágio aqui de pequena correção e consolidação desde ali do final de agosto, tá? Hoje o índice Bovespa teve uma pequena alta de 0,18%, assim como outros índices, para dar um exemplo aqui, o S&P 500, que é o índice das ações lá nos Estados Unidos, também teve uma pequena alta, ou seja, o mercado bem tranquilo, morno, lateralizado, esperando a super quarta-feira. Deixa eu falar um pouquinho então sobre essa super quarta-feira e aí nós voltamos a falar um pouquinho mais sobre o cenário internacional. Então, essa semana, né, como eu disse, segunda-feira, dia 16 de setembro, essa semana, na quarta-feira, nós vamos ter o que nós chamamos de super quarta, quando temos a decisão de política monetária do Banco Central americano, Federal Reserve, e aqui no Brasil também o Banco Central vai se reunir, o Copom, também para decidir taxa de juros. Além desses dois bancos centrais, nós temos ali vários outros países, né? Então, vários países da Europa, enfim. Não dá para citar todos, porque de fato são muitos essa semana, que vão ter suas reuniões de política monetária para decidir o que fazem com sua taxa de juros. Via de regra, né, a maior parte dos bancos centrais estão começando um movimento de queda de taxa de juros mundo afora. Nós temos uma expectativa, o mercado tem uma expectativa de queda da taxa de juros lá nos Estados Unidos, mas por aqui a gente vai na contramão. O Banco Central aqui está, como eu disse, embutido uma alta na taxa Selic em 0,25. Então vamos olhar um pouquinho esse cenário internacional e o que nós temos ali nas curvas de juros americanas para entender essa expectativa do mercado de bonds, renda fixa do Tesouro Americano. Quando nós olhamos, os bancos centrais eles se reúnem geralmente a cada 40 dias. Quando nós olhamos a taxa de juros projetada pelo Federal Reserve, aqui taxa de um ano, tá? Anualizada, mas para vencimento daqui a um mês, nós vemos que a expectativa dos juros ela é em 4,94. Isso nos diz muita coisa. Hoje a taxa de juros do Banco Central americano ela está na banda entre 5,25 e 5,50. Lá eles trabalham com uma banda, né? Não é uma taxa
cravada igual a nossa Selic, que hoje é 10,5%. Eles trabalham com essa banda de um espaço de intervalo de 0,25. Ou seja, hoje a taxa efetiva dela está na casa dos 5,35, 5,33. Quando nós vemos que daqui a um mês a expectativa média dos juros ela está em 4,94 e nós só vamos ter uma reunião nesse meio tempo, significa que a maior parte do mercado está projetando uma queda de 0,25, mas existe uma parte do mercado que projeta uma queda de 0,50 nessa quarta-feira. Por isso que a média dos rendimentos está ligeiramente abaixo de 5. Tem gente que entende que na quarta-feira a taxa de juros do Federal Reserve estará, na verdade, entre 4,75 e 5. Por mais que a maioria do mercado espere que ela estará entre 5 e 5,25. Legal. Daí a gente pode também olhar aqui, né, a renda fixa, as taxas de juros americanas, para quem aplica para 2 meses, 3 meses, 1 ano, qual será o retorno que você vai conseguir travar fazendo essas alocações nos títulos dos Treasuries americanos. E aqui, um vencimento que é muito importante é nós olharmos o de 10 anos. Por quê? Isso aqui baliza todas as alocações de longo prazo no mundo, né? Dado que se o dólar é a principal moeda do mundo, o tesouro americano é o principal tesouro do mundo, o título de médio a longo prazo, né, que é o tesouro de 10 anos, ele significa muita coisa, né? Ou seja, todos os investimentos que você vai fazer ao redor do mundo, você compara. Bom, se no tesouro americano tem 3,61, o que eu preciso ganhar em outros ativos para valer a pena eu não investir no tesouro americano? E a gente vê que esse título ele também teve um movimento de queda expressiva, tá? Ou seja, a expectativa é que, de fato, a taxa de juros por lá caindo, a gente deva ter um retorno médio na renda fixa americana bem menor. E ela veio exatamente ali naquele período do meio do ano, por volta de abril. Essa expectativa de juros ela veio caindo bastante ao longo desses últimos meses, o que impulsionou altas na bolsa americana, bolsa brasileira, por aí. Tá? É o que a gente pode olhar aqui nesse gráfico do S&P 500, que é a bolsa lá dos Estados Unidos, né, o principal índice de ações lá nos Estados Unidos. Se nós olharmos também aqui nos últimos meses, ele acabou, por mais que teve uma correção no meio do caminho, ele acabou tendo um movimento de alta também, certo? Beleza. Bom, o que esperar então do mercado nessa semana, dado que nós temos essa super quarta-feira com decisão importantíssima, sobretudo do Banco Central, né, do Federal Reserve, Banco Central americano. Talvez essa reunião do Banco Central americano, né, do Federal Reserve na quarta-feira, ela seja uma das decisões de política monetária mais esperadas, sem dúvida, do ano. Tá? A gente vê o mercado quase que forçando o Federal Reserve a baixar a taxa de juros desde o final do ano passado, né, do começo do ano. O mercado tinha uma projeção de 7 quedas de taxa de juros lá nos Estados Unidos esse ano. Nós não tivemos nenhuma, né? Então, estamos no meio de setembro, nós não tivemos nenhuma. E a maior parte do mercado espera que essa queda seja de 0,25 na quarta-feira. Quando a gente olha a teoria, né? Se nós tivermos, de fato, uma queda de 0,25, significa que o Fed, né, ele entende que a economia está saudável, que a inflação está sob controle e que é hora de começar os cortes de maneira suave na taxa de juros, dado que a economia está saudável e a inflação está dentro da meta, ou perto, né, da meta, que na verdade ela está um pouquinho assim. Se você tiver um corte maior, a primeira coisa que nós podemos pensar é o seguinte: com menos juros no dólar, menos taxa de juros, maior incentivo para eu ter classes de ativos mais arriscadas, como, por exemplo, ações e mercados emergentes, mercados alternativos. O Brasil acaba se enquadrando nessa questão também. Só um detalhe, né, que é muito importante, a maior parte do mercado não está falando, aí um pouquinho da minha opinião, para nós analisarmos na quarta-feira como que vai ser o comunicado com relação a essa decisão de juros. Se ele vem 0,25, talvez o comunicado seja mais tranquilo. Agora, se nós tivermos, né, uma queda mais forte dos juros lá nos Estados Unidos, dependendo como for esse comunicado, pode ser que o mercado entenda
que essa queda mais forte seja devido ao Federal Reserve estar mais cauteloso com a atividade econômica dos Estados Unidos e global também, entenda que estímulos mais fortes são necessários. Se esse for o comunicado e esse for o entendimento, pode acabar puxando alguns gatilhos de aversão a risco, ou seja, poxa, se o Banco Central americano está vendo uma economia mais desacelerada e entende que precisa estimular, pode ser que a gente veja uma alocação mais forte para ativos de segurança, como por exemplo a renda fixa americana, e uma menor alocação em ativos de risco, como por exemplo ações e mercados alternativos. Por outro lado, nós temos o nosso Banco Central aqui com essa expectativa de alta de taxa Selic, o que pode acabar balanceando bastante esse movimento. Ou seja, se nós temos já uma taxa de juros aqui a 10,5, lá fora em dólar a 5,5, e a expectativa é que você tenha uma queda para perto de 5, 5,25 e uma alta para 10,75, esse diferencial de juros ele pode acabar sendo benéfico para a nossa moeda. Então é isso que a gente vai ter que avaliar com cuidado. Por isso que o mercado está praticamente parado hoje, deve ficar mais nesse movimento estático amanhã também, na expectativa dos movimentos de quarta-feira, para entender se de fato esse diferencial de juros vai aumentar, como vai ser o comunicado do Federal Reserve, e aí sim o mercado vai se posicionar. A partir de quarta-feira a gente deve ver sim ajustes relevantes de mercado. Deixa eu dar uma olhada, ver se tem algum comentário mais relevante aqui no nosso Instagram. Para você que entrou agora, né, eu abri a live já mais ou menos uns 15, 20 minutos. Falei um pouco aqui das principais notícias, né, os principais acontecimentos para o mercado, tanto na última semana quanto para essa semana agora, para você começar sua semana ali bem informado. Então, após o fechamento de mercado, você aí já está munido de informações para essa semana que é importantíssima, semana com super quarta-feira, decisão de política monetária. Você que está me assistindo pelo YouTube, siga as minhas redes sociais e as redes sociais da Traxin Investimentos, da qual sou sócio e consultor de investimentos. Deixe suas dúvidas, mande um direct para a gente, agende sua consultoria, você que quer ter uma consultoria de investimentos sem conflito de interesses, alinhada com o seu perfil e com os seus objetivos, entre em contato conosco para a gente agendar um bate-papo individualizado. E para você que está no Instagram aqui também, né, deixe sua mensagem para a gente. Na próxima segunda-feira a gente vai ter um outro conteúdo como esse, então já prepare sua dúvida, já prepara aí para você acompanhar também. Sou Lucas Dyer, foi um prazer fazer esse conteúdo. Deixe seu feedback para saber o que você achou. Boa semana e bons investimentos. Valeu, pessoal!